Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos quantos estão entrando aí agora. Eu te peço, se possível for, pegue uma Bíblia, pegue uma caneta, pegue papel. Eu quero passar rapidamente uma reflexão com os irmãos sobre os mistérios de Adão. Tá? Você que entrou agora, está na sua casa, pegue uma Bíblia agora, tá? Pegue papéis, caneta, lápis. Se possível for, risque a sua Bíblia, anote. Nós vamos fazer um estudo muito forte. Talvez você já leu diversas vezes o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e passou despercebido algumas informações precisas. Tá? Então, nesse exato momento eu quero te pedir, você que gosta da Bíblia, você que ama a Bíblia, você que é um apaixonado pelas Escrituras Sagradas, eu te peço que você pegue uma Bíblia agora, tá? Aconselho que não seja nenhuma Bíblia com a linguagem atual, mas que você pegue uma Bíblia interessante, tá? Uma linguagem um pouco mais arcaica, serve muito, será de uma grande avaria nesse momento. Você que está entrando agora, chegou agora, pegue uma caneta, um papel e uma Bíblia. Hoje nós vamos tratar sobre os mistérios de Adão, tá? Coisas que você já leu, meditou e talvez passou despercebido por você. Já lembrando, antes de entrar no nosso estudo, essa noite, essa madrugada, ou nessa 9h20, eu preciso dizer para você que se você desconhece Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você jamais vai entender a cruz, vai entender Apocalipse, você vai entender Calvário, Santa Ceia. Tudo depende do nível de conhecimento que você tem entre Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tá? Eles são a base. Por isso que toda vez que quando Jesus ia tratar assuntos específicos, assuntos muito graves, Jesus reportava a eles a voltar ao princípio. Lembra que quando eles vão tratar acerca do divórcio, Jesus disse assim, no princípio não era assim. Jesus volta lá em Gênesis, porque Gênesis capítulo 1, 2 e 3 está codificado toda a existência humana, o propósito central, o plano eterno, o propósito de Deus para a vida do homem, quem era Adão, porque Jesus é chamado do último Adão. Tudo isso está codificado entre Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Se você não entende Gênesis capítulo 1, 2 e 3, perdoe-me, mas eu preciso te dizer, você é mais um frequentador de culto, frequentador de reuniões, porque é impossível você entender o plano salvífico de Cristo, porque Jesus era a semente da mulher, porque Jesus teve que vir de forma de homem, porque Jesus teve que personificar e vir nessa terra. Então você não tem como entender se você não entende Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tá? A igreja tem que parar dessas mensagens de efeitos, essas mensagens emotivas, almáticas, onde alimenta apenas o desejo humano e o seu lado almático. A igreja precisa retornar, a igreja precisa voltar os seus olhos ao tema central da Bíblia, pois a Bíblia não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é o livro de uma única história, e essa história é a história de Deus, onde todos são personagens.
dessa história, tá? Essa noite eu quero tratar com você coisas profundas acerca de Gênesis 1, 2 e 3. Eu acredito que vai virar uma chave na sua cabeça e você vai entender de uma maneira muito simples, fácil, a dimensão da palavra de Deus. Porque o nosso grande problema, você que está nos assistindo agora, porque muita gente vai ao culto, frequenta a igreja e as vidas desses indivíduos não mudam, porque essas pessoas não conseguem viver a plenitude do Evangelho. Onde está o problema? Se de fato tem pessoas que vêm de segunda a segunda, de domingo a domingo, não perde culto, porque a vida dessas pessoas não mudam, porque o que eles falam são contraditórios com a sua manifestação de vida. Ele diz assim: eu sou mais que vitorioso, eu sou mais que vencedor. E alguns pseudos líderes dizem assim: grite, fale, você é mais que vencedor. Tudo bem que a vida e a morte estão no poder da palavra, mas não podemos descartar, porque as pessoas não conseguem viver a plenitude do Evangelho. E aonde está o erro? Jesus explica. Quando Jesus vai contar uma das suas parábolas, chamada de parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu para semear e a sua semente caiu em 4 terras distintas. A semente caiu em 4 terras diferentes. Percebe que de uma forma provocativa o escritor está nos chamando a perceber os detalhes do texto. Ele vai dizer que a boa semente, porque a semente sempre vai ser boa, se você atentar e for um bom leitor, aqueles que gostam de detalhes perceberá que o semeador não troca a semente, porque se o problema fosse a semente, trocava-se a semente e ia se resolver. Então Jesus está explicando que o problema não está na semente. A semente é a mesma que cai nas terras. Se o problema não está na semente, pastor, aonde está o grande problema? Então procura-se na tentativa de localizar e encontrar onde está a falha, onde está o erro. Então, o semeador que joga as 4 sementes, ou que joga as sementes, que joga a primeira semente, a segunda, a terceira e a quarta semente, o mesmo semeador. Percebe-se então que o escritor, novamente de uma forma provocativa, está nos chamando a atenção para nos informar que o problema não está no semeador. Porque se o problema fosse o semeador, troca-se o semeador e resolve. Muda-se o semeador e logo se resolve. Então, o problema não está na semente e o problema não está no semeador. Aonde está o problema, pastor? O problema está na terra que recebe. A terra é uma representação do nosso entendimento. Não é apenas o nosso coração, é o nosso entendimento. Se você não entende, então não tem como você usufruir as coisas de Deus, pois a Bíblia é um livro que você só pode usufruir aquilo que você entende. Então tem pessoas que vão passar 20 anos, 30 anos, e por não entender, não vai poder desfrutar tudo aquilo que Deus já liberou para a vida dele. Você mesmo sabe que a Bíblia diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do teu Filho, fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então tudo já é nosso, mas por que nós não temos esse acesso? Desfrutar aquilo que Deus já deixou para nós. Por falta de entendimento. Se você não entende, então você não pode usufruir as coisas de Deus. Não é eu que digo, é a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz assim, que o príncipe desse século cegou o entendimento, porque a proposta do inimigo nessa última hora não é te arrancar da igreja, não é te impedir de pregar, não é te impedir de louvar, não é impedir você de ir ao templo, de ofertar, não. O inimigo, o grande problema dele é cegar seu entendimento. Se você não entende, então você é apenas mais um no meio da multidão, seguindo a melodia da música que toca. Por não entender, você não pode usufruir, não pode vivenciar tudo quanto Deus deixara para que você tomasse posse. Lembra que quando Filipe, levado pelo Espírito Santo, encontrou o homem na carruagem, Filipe perguntou ao mesmo: entende o que lê? Aquele homem estava meditando as Escrituras Sagradas, meu amigo Marcelo Simões. Ele estava meditando nas Escrituras e Filipe pergunta: ele entende o que lê? Ele disse: não me entendo. Então o segredo não é ter coleções de livros se você não entende. O segredo não é você ter
muitas Bíblias se você não entende. Não adianta ter vários livros no seu celular se de fato você não entende e não compreende as Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus, quando o jovem rico perguntou a Jesus o que deveria herdar a vida eterna, Jesus pergunta como está escrito e como você lê. Que é um problema, e como está escrito. Outro é como você entende, como você interpreta. Por isso que quando Filipe ensinou o homem o que estava escrito, automaticamente ele disse: eu quero me batizar. Por quê? Porque quando você entende, você não quer perder mais tempo fora do reino de Deus. Você quer logo agir, você quer se posicionar, você quer fazer o que a Bíblia manda você fazer, porque o entendimento chegou. Então, essa noite, a minha proposta é que Deus te dê um entendimento para que você compreenda algumas coisas entre Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tá? Se você não entende Gênesis 1, 2 e 3, eu vou repetir para os que chegaram agora: jamais você vai entender a cruz. Jamais você vai entender porque Jesus teve que vir, tá? Porque Paulo chama Jesus do último Adão, lembrando os irmãos que não é o segundo, porque se ele tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto. Jesus é o último Adão, não haverá outro. Então, por favor, Miriam Sena, Deus abençoe. José Jorge, Deus abençoe. Daniel Conceição, Deus abençoe, tá? Edivaldo Nascimento, Deus te abençoe. Você que tem uma Bíblia, por favor, Gênesis capítulo de número 1. Você que está aí, eu vou esperar você pegar uma Bíblia. Nós vamos bater um papo santo. Eu queria a sua participação nesse exato momento, tá? E de edificação, que nessa noite você saia com entendimento. Vou te dar uma palavra só para conectar tudo quanto Deus. Pastor Fabiano Gomes, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou te dar uma palavra básica para que você entenda a linha de raciocínio que vamos caminhar nessa noite. Quando a Bíblia fala acerca de luz, ele está falando acerca de entendimento. Quando a Bíblia fala de trevas, a Bíblia está falando de ignorância, tá? Área que você desconhece. Por isso que a Bíblia chama Satanás do príncipe das trevas. Por que Satanás é o príncipe das trevas? Porque Satanás só pode reinar em área que você desconhece, em área que você é ignorante, área que você não sabe. Então ele é tirano, então ele governa, ele opera, ele manda. Porque o inimigo só pode dominar aquilo que você não sabe. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz. Se Jesus é a luz e a luz é o entendimento, então Jesus é o entendimento. Quando o entendimento chega, toda área que você era governada, que estava em treva, então passa a ter entendimento, e áreas que você era dominado, você passa agora a dominar. Você passa agora a governar. Você passa agora a ter um controle que você não tinha por falta de conhecimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muita gente boa. Então, Adriana Paula, Deus abençoe. Nel Santo, amém? Valmir Carvalho, Deus o abençoe. Então, Gênesis capítulo de número 1. Localize, por favor, o versículo de número 27. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Antes de lermos, deixa eu dar uma pérola. Vou dar uma extra, mas eu vou dar se você pedir. Se você pedir essa extra, eu vou te dar essa extra. Você quer essa extra? Eu vou te dar uma extra. Amém? Quando Deus vai criar tudo, no primeiro dia depois que Deus criou, não vou dizer não. Vou dizer se você pedir, eu vou te dizer.
Aleluias. Anderson Suzarte, meu amigo, Deus te abençoe. Evangelista Gilberto Azevedo, um grande profeta, Deus abençoe. Mônica, Manda, Rodrigo, Deus abençoe. Manda, então eu vou te dizer, ó, Gênesis capítulo, quando Deus faz primeiro dia tudo e depois que Deus terminou, a Bíblia diz assim, viu Deus que era bom. Então o primeiro dia viu Deus que era bom, o segundo dia viu Deus, logo quando terminou, viu Deus também que era bom. O terceiro dia, depois que Deus terminou toda a obra da criação, viu Deus que era bom. Quarto dia, depois que Deus terminou, viu Deus também que era bom. Quinto, depois que terminou e viu Deus que era bom também. Então significa que Deus, antes de criar Adão, antes de criar o primeiro homem, Deus fez que todo dia da semana fosse um dia bom. Você está ouvindo? Então, antes do homem chegar, antes do homem ser criado no sexto dia, ser feito, formado, que o homem já tinha sido criado em Deus, Deus vai fazer a segunda para ser boa, a terça para ser boa, a quarta para ser boa, a quinta para ser bom, tá? Deus vai criando os dias para que esse dia fosse bom para a vida do homem. Então, Deus fez para que cada dia nosso fosse um dia bom. O plano eterno de Deus é que cada dia que você acorde seja um dia bom para você, porque Deus fez esse dia para ser bom. E como nós somos frutos da sua criação, então nós somos feitos para desfrutar daquilo que Deus fez para ser bom. A sua segunda foi feita para ser boa, terça, quarta, quinta, sexta, tem um porém, tem uma ressalva. Você que me ouve, você que está atento aí, qual é a ressalva, pastor? É que na carta de Paulo à igreja de Efésios, no capítulo 6, Paulo diz assim, ó, pegue as armaduras de Deus para que você possa suportar os maus dias. Se Deus fez os dias para ser bom, significa que o inimigo vai fazer de tudo para que o bom dia que Deus projetou para você torne-se mau dia. Pegou essa aí? Essa é forte. Se Deus fez todos os seus dias para ser bom, então Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo está dizendo, olha, o inimigo vai tentar atrapalhar conversas, levantes, problemas, dificuldade. Tudo isso vai tentar aparecer para contrapor tudo quanto Deus já falou antes. Se Deus disse que vai ser bom, então o seu dia precisa ser bom. Então o que acontece? Acontece que haverá coisas para atrapalhar o seu bom dia, para atrapalhar sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta. Se o projeto eterno de Deus em Gênesis é que cada dia fosse bom, então o projeto original de Deus não pode ser danificado. O projeto original de Deus, se nós cremos na Bíblia, se nós cremos que a palavra de Deus é soberana, se nós cremos que a palavra de Deus é poderosa, então nós tomamos posse daquilo que ela falou. Então a minha segunda tem que ser boa, terça, quarta, quinta, porém, essa ressalva, coisas vão aparecer na tentativa de tentar descaracterizar, de deformar tudo quanto Deus criou para ser bom. E o que é que eu faço então, pastor? Quando as coisas aparecerem na tentativa de atrapalhar aquilo que Deus fez para ser bom para mim. Deus fez a semana para ser boa para Adão. Cada dia deveria ser um dia bom. Então, a pergunta é, o que é que eu faço quando as coisas aparecerem para descaracterizar aquilo que era para ser bom, um bom dia para mim, uma boa semana? O que é que eu faço? Paulo nos adverte dizendo, pegue as armaduras de Deus para suportar os maus dias. Eu não quero tratar sobre isso, porque nessa noite eu quero tratar sobre o mistério de Adão. Porém, Paulo, como cidadão romano, Paulo tinha uma dupla cidadania, lembrando os irmãos que Saulo e Paulo é a mesma coisa, é a mesma pessoa, são dupla, tá, cidadania. Não é que Saulo se transformou em Paulo e Paulo era Saulo, não, os dois são um. Ele tinha dois nomes, tá? Temos que parar de ser papagaios.
de pronunciar e falar tudo quanto você ouviu de alguém, ou que alguém falou e você não examinou, não foi estudar e não foi ler de uma maneira como alguém apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Então, preste bem atenção. Paulo, como ele tinha uma dupla cidadania, Paulo sabia muito bem acerca da roupa dos soldados romanos. A roupa dos soldados romanos, só para você ter uma ideia, era muito pesada. Entre elas, as partes, o sapato, que é chamado da preparação do Evangelho da Paz. O sapato, a parte, o calçado de um soldado romano nas armaduras de Deus era chamado de, preste atenção, era chamado de sapato ou sandália do Evangelho da Paz. Meu amigo Suzatti, essa sandália, ela tinha um bocado de pregos embaixo da sola do sapato de um soldado romano, e a pergunta que eu te faço é: que sapato da paz é esse? Que se o sapato de um soldado romano tinha pregos embaixo. Que sapato é esse que debaixo do sapato tinha muitos pregos? É porque quando eles estivessem passando em batalhas, em terrenos escorregadios, aqueles pregos debaixo do soldado, chamado de grave, prendia-se no solo e dava firmeza para que o mesmo não caísse em meio à batalha. Por isso que a sua paz, tá, do seu bom dia que Deus fez para nós, depende-se da firmeza que você está nessa paz, dessa paz que você carrega, dessa paz que você está dentro de você. Por isso que quem vive e desfruta dessa paz, nada tem capacidade de atrapalhar o seu bom dia. Pode vir conversa, levante, vendavais, terremoto, praga, peste, porque essa paz não veio do mundo, irmão. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos estavam dentro de casa, Jesus entrou com a porta fechada. Essa conversa que Jesus fazer campanha para abrir porta, tudo bem, mas Jesus também trabalha com porta fechada. Jesus entrou e a Bíblia diz assim: paz seja convosco. Quem deu a paz foi Ele. Então, quando essa paz emana do próprio Jesus em nós, nada tem capacidade de atrapalhar o nosso bom dia que Deus preparou para nós. O mundo está angustiado, está perplexado, porque não porta essa paz. Tá? Atos capítulo 12, Pedro ia morrer no outro dia, e o texto bíblico diz que Pedro dormia dentro da cela. Quem é que dorme sabendo que vai morrer? Só quem carrega essa paz. Amém? Então, já para começar, já esse início de estudo, eu preciso dizer a você que está nos acompanhando que essa paz precisa estar em você. Porque essa paz, tá? Essa paz é que nós precisamos carregar dentro de nós. Por isso que há muita gente estudando nessa última hora, querendo saber o que é o reino. O que é o reino de Deus, pastor? Irmão, Jesus vai nos ensinar que primeiro, antes de você saber o que é o reino, você precisa saber o que não é. Porque logo quando você sabe o que não é, você descobre logo o que é. Pegou aí? O reino de Deus é assim. Quando você sabe o que não é, logo você inclina-se a saber o que é. Jesus disse assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito. Pegou aí? Então esse reino de Deus que está em nós, porta em nós uma paz que o mundo não tem. Tá? Então, caminhando nessa linha, eu preciso te dizer que você precisa ter a paz, tranquilo, pode ir para o mundo de cabeça para baixo, faça como Pedro, deite e dorme tranquilo. Por quê, pastor? Porque você é mais corajoso que todo mundo? Não. É porque eu desfruto de uma paz que o mundo não conhece, porque não recebeu o Espírito. Essa paz não veio de mim. Essa paz veio do Espírito de Deus que governa a minha vida e está em mim. Amém? Essa é a paz que o mundo não conhece. Então vamos entrar no processo aqui, tá? Saímos dessa extra. No capítulo de número 1, versículo 27 de Gênesis, diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Queridos, quando Deus criou o homem, quando Deus vai criar o homem,
Deus não cria primeiro o homem e cria depois a mulher, tá? Tem muitos estudiosos da Bíblia aqui nos acompanhando. Quando Deus vai formar, porque criar é criar algo a partir de algo que não existe. Formar é fazer de algo que já existe. Quando Deus vai formar, Deus forma um homem. Mas quando Deus vai criar, Deus cria macho e fêmea. Então, quando Deus criou Adão, Deus já tinha criado a sua adjuntora na mesma hora. No mesmo momento que Deus criou, porque essa expressão criar, Paulo corrobora, Paulo disse que antes da fundação do mundo nós fomos gerados dentro de Deus. Então, o espírito do homem é gerado em Deus. E quando Deus fez o homem, Deus logo também criou a mulher. Por quê, pastor? Porque são peças em conexões que não podem se separar. Por isso que Adão vai vir à terra já com esse sentimento de ter alguém. Porque quando Deus criou na eternidade, Deus criou os dois juntos. Você está aí me ouvindo? Glória a Deus. Vou dizer de novo. Quando Deus criou o homem, criou macho e fêmea. Veja aí o verso 27, do capítulo 1 de Gênesis, no finalzinho criou macho e fêmea. Então, quando Deus cria os dois como uma peça única. Por isso que a aliança que você usa é uma peça única. É você representando que está vivendo aquilo que Deus fez você para viver. Porque na eternidade, quando Deus cria o homem, Deus cria o macho e a fêmea. Não importa se vai aparecer um depois ou depois, mas os dois já estão conectados na eternidade. É por isso que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Deus une propósito. Vale lembrar os irmãos, preste atenção que essa é a revelação que você nunca mais vai esquecer. No capítulo, e Deus o criou, tá? E capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz que quando Deus vai criar a mulher, Deus faz Adão dormir, rasga do lado e tira a mulher. A pergunta é, por que Deus vai fazer a mulher da costela? Por que Deus vai fazer a mulher da costela? Você que está me ouvindo, há uns abençoados, que do lado de todo homem de Deus é uma grande mulher. Conversa. Porque Deus fez a mulher da costela do homem. Todo indivíduo tem 12 costelas. Tá? 3 delas são falsas e 2 são flutuantes. A pergunta é por que de fato Deus fez a mulher da costela. Eu vou explicar para você à luz da Bíblia. Se você quiser, me pergunte aí se você quer ouvir mesmo isso aí, ou se realmente você entrou aqui por entrar, ou você quer aprender essa noite, quer de fato saber essa noite. Não sei se você está nem preparado para ouvir algumas verdades, porque algumas pessoas, quando iam confrontar com Jesus, e Jesus dizia algumas verdades, elas já iam armada porque ela tinha a sua filosofia, a sua ideia centrada naquilo que achava, tá? E Jesus desconstruiu muitas coisas que ele pensava que eram verdades, mas eram mentira construída pelo adversário. Você está preparado para ouvir? Você está? Por quê, pastor? Ana Cíntia perguntou. Ju Tavares. Rodrigo. Danusa. Então, olha lá, quer saber? Mônica, vou te dizer então. A costela é a única parte do corpo humano que não faz transplante. Você faz transplante, irmão, a costela tem várias pontas, mas ela é uma peça única. A costela, preste atenção, é uma peça única. Ela tem várias pontas, porém é uma peça única. Não existe transplante de costela. Se você quebrar uma costela, não tem como se repor outra costela. Significa que Deus estava dizendo que uma vez costela para sempre.
Uma vez costela, costela para sempre. Não existe transplante porque essa unidade, essa união não surgiu aqui, surgiu em Deus, irmão. Deus criou os dois no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. E quando Deus tira o homem da costela, Deus está manifestando aquilo que já existia no mundo espiritual. É uma peça única. Pode chamar de prótese, pode chamar do que for. Se você tentar pegar uma costela de alguém e colocar, ela não consegue grudar. Ela entra em um processo até, tá? Fica até bonito, mas não segura, não tem como. Por isso que alguém, quando quer uma costela, vive com a costela quebrada. Então, é por isso que tem esses conflitos, tá? O homem tentando justificar e criar coisas na tentativa de justificar as suas próprias ideias. Então preste atenção, por favor, você que me ouve, eu estou te dizendo que você vai ouvir essa noite aqui é algo muito forte, tá? Você precisa ser confrontado. Então você tem que rasgar o livro do profeta Ezequiel, porque quando Deus mandou Ezequiel profetizar, o texto bíblico diz que os ossos se juntaram tudo no lugar. Deus estava dizendo, eu tenho o poder de trazer os ossos de volta para o seu lugar. O seu osso é o seu osso e Deus tem poder para fazer isso. Então, pare de acreditar que Ele é Deus, porque Ele é o soberano eterno. Glória a Deus. Quer mais? Você quer mais ouvir? Então vamos caminhar para ouvir, para você entender. Tá? Versículo de número 23. Gênesis capítulo 1, versículo 23. E disse o homem, este agora é osso de meu osso e carne da minha carne. E será chamada mulher. Irmãos, quando Deus criou Adão, criou o homem e a mulher, Deus os chamava ambos de Adão. Quando Deus usava o termo, Deus tratava no particular, era macho e fêmea, era homem e mulher, mas quando Deus chamava ambos, Deus chamava Adão. Quem deu o nome de Eva não foi Deus, quem deu o nome de Eva foi Adão, depois da queda. Está aqui, eu fui embora. Capítulo 3, versículo 26. Versículo 20, chamou o homem a sua mulher de Eva. Capítulo 3, versículo de número 20, e chamou Adão, o homem, a sua mulher de Eva. Quem deu o nome de Eva não foi Deus, quem deu o nome de Eva foi Adão. Porque quando eles pecaram, então morreram, e a morte, a única coisa que existe é a separação. Então deixa de ser apenas Adão, e agora é Adão e Eva. Deus, quando fez e Deus tratava, Deus não chamava homem e Eva, Deus chamava Adão, e quando Deus chamava Adão, na verdade era o homem e a mulher, era uma peça única. Por isso que quando ambos pecaram, Deus gritou, Adão, aonde está? Deus não estava chamando o homem, Deus estava chamando o casal. Por isso que quando eles pecam, Deus, Adão onde está? Deus não está chamando o homem, irmão. Porque ambos pecaram, Deus está chamando ambos, porque os dois estavam conexões com Adão. Era Adão, eram os dois. Só que quando Deus tratava no indivíduo, Deus chamava macho e fêmea, homem e mulher. Só que quando peca, a morte entra, porque Deus disse que quando pecar certamente morrerá. Então quando ele peca, ele morre em três partes. Você precisa entender que a morte vem em três partes. A morte vem no espírito, a morte vem na alma e a morte vem no corpo posteriormente, como Adão. Então quando eles morrem, há uma separação entre os dois. Então agora não são mais um único Adão, agora são macho e fêmea.
agora são Adão e Eva. Então você precisa entender, primeiro, não foi Adão, tá? Que ficou. Adão, quando dormiu, Deus preparou a mulher, e o texto diz, e trouxe para Adão. Então o seu papel, filho, não é ir atrás da parte que lhe cabe. Seu papel é fazer o que Deus mandou. E Deus prepara a sua costela e traz. O grande problema da minha geração é que a minha geração quer fazer o papel de Deus. Ele quer ir atrás, ele quer buscar, ele quer insinuar, ele quer atrás, correr, está cercando. Isso não é o seu papel. Seu papel é descansar. E o papel de Deus é trazer aquilo que já existe para você. É por isso que muita coisa dá errado ultimamente, irmão. O indivíduo já não quer mais porque suas escolhas, você foi atrás daquilo que você achava que era para você certo, segundo o estereótipo bonito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Você precisa compreender, tá? Deus é que traz, é Deus que prepara. Ambos eram um só Adão, porque quando você casa, a Bíblia diz, deixarão de ser 2 e torna-se um. Se tem 2 nomes, então não é uma pessoa só. Pegou? Ambos, quando Deus olhava para Adão e via macho e fêmea dentro do mesmo nome, porque o termo Adão quer dizer vermelho, semelhante ao pó da terra. Então preste atenção, por favor. Por isso que Jesus, Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, disse que Jesus é o último Adão. Se você não pegar isso agora aqui, não sei não. Na cruz do Calvário, quando Jesus ia aberto, a esposa de Jesus também sai. Na cruz do Calvário, quando o soldado rasgou do lado, Jesus tinha praticamente morrido. Ele precisava dormir, porque dormir na Bíblia também é um símbolo do sono. O sono tem 7 estágios. Então, quando ele dorme semelhante a Adão, primeiro Adão, então rasga do lado, sai água e sai sangue. Sangue, justificação, água é purificação. Então nasceu a esposa de Cristo, que é a igreja. Por isso que a Bíblia diz, nada nos separará, não tem como mais, nós somos conectados, nós fomos feitos para estar nele e ele foi feito para estar em nós. Suca Lima, Deus abençoe. Danusa, nós somos a esposa. Igreja significa eclésia, tirado de dentro para fora, nós saímos de dentro dele, porque nós fomos feitos para ele, estar com ele, conectado nele. É por isso que o nosso noivo, nosso esposo é perdoador, falhamos muito com ele, e mesmo assim ele nos perdoa. Então, que Jesus, por isso que na carta de Cantares, o Cântico de Salomão, que é uma representação de Cristo e a igreja, entre Salomão e a Sulamita, é difícil de compreender como um rei poderoso, generoso, eterno, casa-se com uma plebeia, uma camponesa rústica de pele morena. É impossível compreender o amor de Deus. Ele nos ama. Fomos feitos para viver com ele, ele foi feito para viver com nós. Você precisa entender que Satanás pediu até para cilandar Pedro e Jesus não permitiu, e Pedro era compulsivo, falava o que queria, errava, matava, feria, e Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me ama?
Pedro disse, tu sabes. Jesus pergunta 3 vezes, sabe o que Pedro estava dizendo? É impossível eu não amar alguém que me ama tanto assim. Seu amor é inexplicável. Como é que o Senhor me ama? Eu falho, eu nego, peco, viro as costas e mesmo assim o Senhor me ama. Somos a sua noiva, somos a sua esposa, saímos da costela do nosso Deus. Amém, irmãos? Você que está nos ouvindo, essa é uma palavra profética. Segundo, eu não vou demorar, nós saímos, somos Adão, tá? Porém, você precisa compreender isso. Não sei se você está preparado para ouvir essa segunda parte. Essa primeira parte foi uma extra, tá? Uma extra, mas essa segunda parte, Ana Cíntia colada e conectada lá, tá? A segunda parte que eu vou te dar, talvez vai mexer com você, muito com você. Irmãos, para que Deus fez Adão? Eu quero que você responda aí, você que está participando, para que Deus fez um homem? Para adorar? Não, Deus fez um homem para glorificar o seu nome. Para que Deus fez um homem, irmão? Se nos céus, quando Deus vai fazer tudo, já existia os céus e os anjos não deixam de adorar, para que Deus queria fazer um homem para adorar? Então Deus fazia ele como um anjo. Para que Deus faz Adão? Rodrigo, Deus abençoe. Mônica, minha filha, Deus te abençoe. Para que Deus faz Adão? Se você não sabe a sua existência, porque você existe, então você jamais vai atuar no seu propósito, porque você nem sabe quem é você. 90% do povo que está nos templos não sabe nem por que veio, porque Deus fez Adão. Não sabe nem por que existe, acha que é apenas o relacionamento entre o pai e a mãe, porque Deus fez um homem, irmão. Porque Deus abriu essa porta chamada de porta bilateral, para que o homem entrasse dentro do propósito eterno. Irmão, Deus pode fazer tudo em um dia, em menos de segundos. Deus abriu a porta e colocou o homem para participar do seu plano eterno. Para se relacionar, Luciano Barros, olha aí. Coisa boa. Diz aí, meu pastor. Gilney, vou dizer. Marco Amaral, vou dizer. Se perguntar, eu vou falar. Porque Deus criou o homem. Luiz Henrique. Da pastora Letícia. Jamile Santana, Deus abençoe. Se perguntar, eu falo. Porque Deus criou o homem. Se você, felizmente, irmão, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que gostam de Bíblia, tá? Está terminando essa estação dessas lives, onde querem utilizar o Espírito de Deus como uma espécie de guru para revelar coisas que o Espírito de Deus tá muito distante desses ambientes que aparentemente para alguns são proféticos. Aqui está a verdadeira revelação, está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos ser guiados a nossa vida por profecias. Nossa vida é guiada pela palavra. Esse negócio de profecia é tão perigoso, irmão, você que está me ouvindo, tá? Deus usa, Deus tem os seus profetas, tem, mas nessa última hora estamos vivenciando um contraditório. Ó, vou estar pedindo. Glória a Deus, vou ver se aumenta um pouco mais aqui. Amém? Você que está aí, por que, pastor, Deus criou o homem? Eu vou te dizer. Glória, para nos relacionar com o Pai. Fala, homem, tu é benção. Edinaldo, meu amigo, um profeta de Deus aí, irmão. Porque Deus criou o homem? Marinete, Eliseu, Deus abençoe, manda eu recebo. Eu vou te dizer, Deus criou o homem. Como foi que Deus criou o homem? A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então o plano eterno de Deus é quando fez a mulher, é que ambos construíssem uma família e eles manifestassem na família a imagem de Deus no homem. Deus queria encher a terra de pessoas que portassem a sua imagem e a sua semelhança. Este é o grande plano eterno de Deus. O grande plano eterno de Deus é povoar a terra de pessoas que portem a sua imagem e a sua semelhança. O filho de Adão tinha que ter imagem e semelhança de Deus. O filho do filho de Adão tinha que ter imagem e semelhança de Deus. Só que quando Adão peca, Adão danifica esse projeto. Adão é uma matriz que danificou-se no Éden. Por isso que a Bíblia diz que quando o filho de Caim nasce, o terceiro filho, ou o terceiro filho de Adão, chamado Sete, vou te dizer onde é que está o texto, diz que Sete tem a imagem, semelhança de Adão. Significa então que o terceiro filho de Adão, que nasce depois de Caim e Abel, ele não tem mais a imagem de Deus, ele tem a imagem do homem caído, porque Adão danificou o projeto eterno. Adão, danificou completamente o projeto eterno. Então o que acontece, você que me ouve aí, que está me escutando? Então todo mundo que nasce depois de Adão, ele não tem mais a imagem de Deus. O grande projeto de Deus era que o homem tivesse a sua imagem, a sua semelhança, mas o homem agora carrega a natureza adâmica, uma natureza caída. Todo mundo que nasce depois de Adão, ele já nasce com essa natureza de Adão, uma natureza caída, desobediente, sentenciada à morte, ao pecado. Por isso que quando o bebê nasce, ele chora para mamar. E o bebê chora de novo e a mãe pensa que é para mamar de novo, mas a criança está querendo dormir, uma espécie de uma manha que a criança já traz na sua natureza. O homem já tem a sua natureza caída. Girnei Oliveira está dizendo, ou seja, Caim e Abel nasceram, este o pecado, é isso? Não. Todo mundo que nasce depois de Adão já nasce com a natureza caída. Por isso que Caim mata Abel, porque a natureza já é caída, já é corrompida. Toda a natureza do homem foi danificada, a sua essência. O que é natureza? Natureza é essência. Gênesis capítulo 2 diz assim, cada semente produza segundo a sua espécie, cada ave seja segundo a sua semente. Então, se a semente é de manga, tem que dar manga. Se a semente é de abacate, tem que dar abacate. Então, como Adão se corrompeu, a essência, a natureza de Adão é transmitida para o homem. O homem já nasce com essa natureza da desobediência. Já nasce com essa natureza pecaminosa, desobediente. Lembra de Moisés? Viu 40 dias a glória de Deus no monte, a ponto de Moisés descer e teve que cobrir o rosto. Então o povo não conseguia fitar os olhos em Moisés por causa da dimensão da glória. E logo depois Deus vai dizer para ele, fala com uma rocha. Jefferson botou lá, Gênesis capítulo 5, verso 3, já eu boto lá. Deus disse para Moisés, fale com a rocha, e Moisés fez o quê? Bateu. Por quê? Porque não adianta ver a glória de Deus se a sua natureza não mudou. Se a natureza é ainda conectada ao Adão, a natureza caída, não adianta ver glória, ver fogo, ser usado, ser profeta, ser usado, passar dias, ver anjo, ver demônio, ver céu aberto, se a sua natureza não muda. Não vai demorar muito para você desobedecer o Deus que você viu no meio dessa difusão de glória. A religião ensinou de uma maneira errada, nos ensinou apenas que nós vamos à igreja, nos ensinou a mudar apenas nosso comportamento. Se é crente não pode beber, se é crente não pode fumar, mas ela nunca nos ensinou de fato que nós precisamos mudar a nossa natureza, e o homem não consegue mudar. Como é que o homem muda, pastor? Isso tem a ver com a cruz, com o Calvário.
Então preste atenção, você que está conosco aqui, tá? Eliseu Mota, Deus te abençoe. Edinaldo. Denusa, obrigado, filha. Deus te abençoe, tá? Então todo mundo que nasce depois de Adão nasce com a natureza o quê? Caída. Por isso que Davi disse assim, ó, em pecado eu fui gerado. E alguns teólogos doidos diz que o pai de Davi havia pulado a janela, tinha coabitado com outra mulher. Conversa, todo homem já nasce com a natureza do pecado. Pegou aí ou não? Então, não é questão de igreja. Já já eu vou te dizer porque Jesus é o último Adão. Então, preste atenção, você que me ouve. Temos que parar, irmãos, de ouvirmos mensagem que não nos leva para Cristo, não nos posiciona no nosso estado original. Segredo e a Morte, Isabela Ribeiro, olha aí. Então olha para mim, você vai entender essa noite o que é um novo nascimento, irmãos. Talvez você está indo à igreja e nunca nasceu de novo. Talvez você frequenta templos, é do pro, do ré, tá? Também gostamos da dimensão de glória, somos pentecostais, acreditamos. Mas há muitas pessoas que não nasceram de novo, estão pregando o evangelho de Cristo, mas não o evangelho que Cristo pregou. São duas coisas bem distintas. Você quer ouvir mais ainda aí? Quer? Se nós herdamos essa natureza caída, corrompida, Adão peca, distancia o homem de Deus, sentencia a morte, morre no espírito, morre na alma, morre no corpo. Então todo homem vem herdando tudo que Adão, e cada dia o homem torna-se pior do seu estado. O último estado é pior do que o primeiro. Então o homem que caiu de Adão, Adão que caiu, então o homem que herdou o pecado de Adão está pior cada dia. Judite quer mais, Edinaldo, olha lá, sobre a natureza, ó, coisa prática, amém, irmão, a natureza, isso é por isso que você vai entender aqui o seguinte, olha para mim para você entender, deixa eu explicar sobre natureza, você quer entender sobre natureza, irmão, há uma mistura teológica entre natureza e carne é uma coisa, natureza é outra, não misture, não confunda, tá? A expressão carne e a expressão natureza. São duas coisas diferentes. Carne não é a mesma coisa de natureza. Tem gente dizendo que nós estamos brigando contra a nossa natureza. Isso é complicado. Nem contra a carne nós brigamos. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne. Se a nossa luta não é contra a carne e não é contra a natureza, é contra o quê? Calma. Vamos por etapas. Por exemplo, se o homem herdou essa natureza caída, a natureza está corrompida, é mais ou menos, o cara vai para a igreja e diz assim, eu não quero mais mentir, passa 5 meses não mentindo, depois de 5 meses ele mente de novo, porque ele só está indo ao templo, mas a sua natureza não mudou, ele mudou de hábito, tá? Ele só mudou de hábito, mas depois o fruto aparece de novo, porque não adianta você cortar a manga do pé e dizer para o pé não dar mais manga, a essência dela é manga. Não adianta você olhar para o pé e dizer assim, me dê maçã, não vai dar maçã, porque a essência é manga. A natureza do homem corrompido é assim, ele vem para a igreja e diz, eu não vou fazer mais isso, mas passa alguns meses, ele volta de novo. Lembra de Pedro? Que quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar, tá? Voltou de novo ao seu estado caótico, Deus chamou ele e disse que ele seria pescador de homens. Mas depois ele volta, porque a natureza é assim, quando a natureza não muda, não é transformada, então vira e mexe o homem volta. Vira e mexe, ele está no mesmo erro. Vira e mexe, ele comete a mesma falha. Vira e mexe, ele tropeça. E todo mundo pensa que a nossa batalha é contra essa natureza, e você precisa entender. Então Deus cria a lei. Para que Deus criou a lei, pastor? Para tentar frear o pecado do homem. Deuteronômio, capítulo 28, Deus disse, se atentamente ouvir
e você me obedecer em tudo, então virá sobre você a bênção. O que é que vai vir sobre você? A bênção. Irmão, todo mundo pensa que esse ouvir e obedecer a lei não é 10 leis. Você que é estudante da Bíblia sabe que são 613 leis, entre elas civis, religiosas e morais. Então Deus disse, se você obedecer tudo o quê? As 613 leis, então a bênção vai vir sobre o homem. Para a bênção vir sobre o homem, ele tinha que obedecer, e a bênção vinha. Você quer que a bênção venha? Então, obedeça e a bênção vem. Só que se a natureza do homem é desobediência, então como é que a bênção vem? Por isso que Jesus disse que, Deuteronômio 28 disse, se não obedecer vai vir a maldição. Agora você vai entender. Quando Paulo escreve a carta chamada Carta da Liberdade Cristã, ou da Libertação Cristã, que é a carta aos Gálatas, Paulo diz assim, ó, todos estavam debaixo da maldição, porque o homem lutava para obedecer, mas como ele não conseguia obedecer, a maldição vinha sobre ele. Todos estavam debaixo da maldição. Todos estavam debaixo da maldição. Não tem como, a maldição estava, porque a natureza é desobediente, então a natureza desobediente puxava a maldição para ela. O povo está bem, daqui a pouco vinha praga. O povo está bem, daqui a pouco punição, porque a natureza corrompida do homem traz consequências. Então o que é que acontece? Não sei se você quer saber como é que a história muda, como é que as coisas voltam de novo ao seu estado original. Você quer saber? Me pergunte aí. Oi. Judite Lins, Deus abençoe. Você quer saber como é que as coisas vão? Queria ter acompanhado do começo. Olha lá, Carol. Estou recebendo a libertação. Judite, Deus te abençoe. Manda. Danusa, quero. Glória a Deus. Mônica, Deus te abençoe. Muita gente. Pergunte, irmão. Participe. Esse momento com vocês aqui é prazeroso. Marta Amaral. Ó, Isabela, Glória, Suca, Deus abençoe, minha amiga. Tá? Eliseu, quero sim. Danduza, deixa Deus te usar. Ju Tavares. É aqui que agora vai entrar. Olha lá. Então, você que está acompanhando, olhe bem. Então, o que é que ocorre? Na cruz do Calvário, Jesus é o último Adão. Tá? Está lá em Coríntios, capítulo de número 15. Tá? Coríntios, capítulo de número 15, você vai perceber porque Paulo chama Jesus do último Adão. Versículo de número, capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 45 diz aqui, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o espírito Adão, espírito vivificante. O que é espírito vivificante? Aquele que daria vida ao espírito. Então, na cruz do Calvário, Jesus vai fazer o caminho inverso de Adão. Ele é o novo Adão. Lembra que lá em Gênesis, Deus chamou Adão da semente da mulher? Então, se Adão é uma semente que se corrompeu, e todo mundo que nasceu dessa semente, que nós somos árvores, tá? Você sabia que você é uma árvore, olhar de Deus? Nós somos uma árvore. A árvore de uma semente corrompida, que foi de uma semente corrompida. Por isso que quando Jesus curou o cego, Jesus perguntou ao cego, o que é que você vê? O cego diz assim, eu vejo o homem andando como árvores. Como é que ele está vendo o homem andando como árvores? É que Deus usou tanto poder, porque Jesus cuspiu, e no cuspe tem um DNA do homem, e Jesus fez o lodo e colocou no olho, então o DNA de Jesus foi tão forte no olhar daquele homem, no cego, que quando Jesus pergunta a ele o que vê, ele diz, estou vendo o homem andando como árvore, ele estava vendo como Deus vê o homem, Deus nos vê como árvore. A Bíblia nos faz comparações de diversas árvores, nos chama como palmeira, como cedro, como
nos chama como gálbanos, nos chama como, nos compara como figueira, e faz diversos tipos de comparações. Deus nos vê como árvore. Você está aqui? Glória, Marcos, Artiliano, Deus abençoe. Olha para mim para você entender. Você está aqui me ouvindo? Então nós somos árvores. Então se nós somos árvores, nós vemos de uma semente corrompida que é Adão. Adão se corrompeu. Se Adão se corrompeu, então nós somos árvores. Então nós somos árvores e os nossos frutos são fruto de uma semente corrompida de Adão. Por isso em Gálatas fala sobre o fruto da carne, tá? Que são inimizade, contenda, tudo isso nós herdamos de Adão. Só que na cruz do Calvário, preste atenção, na cruz do Calvário, quando Jesus morre, Jesus paralisa tudo que veio de Adão, morre em Jesus. A morte, a separação de corpos. Não tinha como nós separarmos da natureza de Adão. Assim como Adão e Eva foi feito um, nós em Adão estávamos presos em Adão. Paulo diz assim: quem nos livrará, tá, desse corpo? Nós estávamos presos nesse corpo. Então na cruz do Calvário, com a morte houve divórcio, porque só há divórcio com a morte. Então, se morremos com Cristo, diz a Bíblia, nós morremos com Ele. Então, tudo que veio de Adão, sentença, pecado, desobediência, morre na cruz. E se Jesus é uma nova semente, que Paulo diz uma semente incorruptível, nós nascemos de novo do novo Adão. Nós nascemos de Jesus, que é o novo Adão, nós nascemos dele. Esse é o novo nascimento que Nicodemos não sabia. E quem nasce de novo, este vê o reino de Deus. Você pegou aí? Esse nascimento se nasce agora de uma nova semente. Cristo é a nova semente. Cristo é um novo Adão. Se Jesus é um novo Adão, então tudo que vinha de Adão parou, morreu em Jesus e nós nascemos de novo. Só que agora sem desobediência, sem pecado, sem juízo, sem sentença, sem condenação, pois a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, que é o novo Adão, nova criatura é. Não é um Adão aperfeiçoado. Jesus não veio aperfeiçoar um Adão que pecou, não. Ele exterminou, paralisou tudo que veio de Adão. Nós somos nova criatura agora no novo Adão, que é Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e agora tudo se fez novo. A pergunta que eu te faço é, olha para mim. Se a Bíblia diz que Jesus morreu, ele foi Adão. Se o primeiro Adão desobedeceu e a Bíblia diz que Jesus é o último Adão e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Se Jesus obedeceu tudo, o que é que veio sobre ele? Participe aí. O que é que veio sobre Jesus se ele obedeceu tudo? Se Jesus obedeceu tudo, em Deuteronômio diz que quem obedecesse, o que é que vinha sobre ele? Deixa eu ver se você está atento aí. Coloque aí. O que é que veio sobre Jesus? É que nós estamos aprendendo aqui. Se ele obedece, o que é que veio sobre Jesus? A Bíblia diz que se você obedecer, o que é que vinha? O que é que vinha? As bênçãos. Isso mesmo. O que é que vinha? Deuteronômio 28, se você atentamente obedecer tudo, o que é que vai vir? Olha lá, Mônica falou, o que mais? Gilney, o que é que veio? As bênçãos? Ó, participe. Luciano Marcos, bênção. Então olhe para mim. Então se Jesus obedeceu tudo, o que é que veio sobre ele? A bênção.
Então só tem um lugar para a igreja ser abençoado, é estar em Cristo. Não é estar no templo, não é ir ao templo que você vai ser abençoado. Lá é uma reunião, lá é uma comunhão entre a igreja. Irmão, não tem como alguém ser abençoado se não tiver em Cristo. Se você não tiver em Cristo, tá? Não tiver nele, porque a bênção está nele e ele estiver em você, não tem como se desfrutar da bênção. Esse é o grande falta de entendimento que a igreja não entende. Você não vai ser abençoado porque levou o óleo, levou o pano, fez 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, subiu um monte. Não. A bênção não depende de mim, a bênção depende dele. É por ele, por causa dele que eu sou abençoado. Por isso que Jesus disse assim: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiver em mim, tem que estar em mim. Tudo que pedindo, querendo no meu nome, receberás. Então, a bênção está nele. Então, se a bênção está em Jesus, e para ser abençoado eu preciso estar nele, como é que o indivíduo passa a noite toda no culto, pregando 1h30 de mensagem, falando sobre a capa de Elias, o tamanho da capa, a madeira da arca, falando sobre os benefícios do azeite, no azeite no final quer que o povo saia abençoado? Eu quero que alguém me prove que alguém é abençoado sem o indivíduo estar em Cristo e nem ouvir acerca de Cristo. Que evangelho é esse que estão sendo pregado aí? Como é que o indivíduo passa a noite toda falando sobre a roupa, tá? Sobre um cabelo de Sansão, as tranças de Sansão, e no final ele chama a igreja e pergunta: quem quer ser salvo? Não existe salvação se não for em Cristo. É de Carlos Soares, Danusa, tá difícil. É verdade, tão difícil. Essa é a grande problemática. Na verdade, o povo não gosta nem de um estudo como esse. O povo gosta mais de live de revelações. Se tivesse uma live de revelação aqui, dando uma revelação, aqui estaria bombado de gente chorando, gritando e querendo, porque o povo está se esfriando no que diz respeito ao amor. Quando a Bíblia diz assim: para aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor é uma pessoa, o amor é Cristo. Então o amor em Jesus está esfriando por causa do tamanho e da dimensão da iniquidade do homem. Coisa está séria. Todavia, nós estamos como um porta-voz dessa última hora. Nós somos aquela voz que, quando as virgens dormiram, as 10 dormiram, ouve-se uma voz dizendo: já vem o noivo. Uma voz gritou quando elas dormiram: lá vem o noivo, desperta-te, já vem o noivo. A pergunta é: qual o nome do indivíduo que gritou? Você vai dizer: não tem na Bíblia. É isso mesmo, porque as maiores mensagens de despertamento dessa última hora vão vir da boca de anônimos, de profetas de Deus, que pouco mundo conhece. O povo gosta do culto Kodak, é verdade. Robson Conceição, Deus abençoe. Você pegou aí? Então, só em Cristo há essa plenitude da bênção, tá? Então, agora vem o grande problema. Qual? Se você nasceu dessa nova semente que é Jesus, então só tem um jeito para você saber se de fato você nasceu de novo. Como, pastor, eu vou saber? Como é que eu vou saber se verdadeiramente é verdade, Jefferson, meu amigão? André, Sandra, Deus abençoe. Como é que eu vou saber que eu nasci de novo, desse novo Adão, dessa nova semente? É que essa nova semente me fez uma nova árvore, então os frutos dessa nova árvore revelam que semente eu nasci.
Por isso que tem muita gente na igreja que os seus frutos revelam que ainda estão presos em Adão, nunca nasceu de novo. Brigam, facções, ira, contenda, não perdoa, igrejas lotadas mais de gentes problemáticas, igrejas de mármores, de vidro, de superlotadas, mas de pessoas almáticas, presas em Adão, facções, ganância, ódio, ira. Lembra que quando Adão pecou, o texto diz assim: e olhando para si, percebeu que estava nu, porque o pecado fez o homem olhar para ele mesmo e tirou os olhos de Deus. A natureza de Adão é uma natureza que faz o homem amante de si mesmo, como disse Paulo. O homem não pensa no próximo, não há perdão, não há liberação de perdão, não há manifestação de amor, porque isso são frutos da nova semente, irmão. Irmão, a árvore não força para dar fruto. Obrigado, Deus te abençoe. A árvore não força para dar fruto, irmão. Imagine alguém que está sendo agredido e diz assim: Deus, me dá paciência para eu não meter a mão dele para fazer isso. Irmão, isso prova que você ainda está com a natureza presa em Adão, porque quem nasce do novo Adão, o novo fruto, o fruto brota naturalmente, porque isso já faz parte da essência da árvore. Você não diz para o pé de manga, dê manga, ele dá manga porque é essência, a natureza. Eu perdoo, não é porque eu sou crente, eu perdoo porque essa é a minha nova natureza. Eu não quero, não é porque eu sou crente, santarrão, não, é que a minha natureza mudou e coisas da natureza antiga já não coube mais nessa nova natureza. Você que ficou até essa hora e está conosco aqui, já tem algum tempo aqui, já vou terminar, mas deixa eu ler um texto para você para terminar a segunda carta de Paulo, do apóstolo Pedro. Pedro escreve no capítulo 1, glória seja dada ao Eterno. Pedro vai escrever sua segunda carta. Ele vai dizer no capítulo 1, coisa interessante. Olha o que ele fala. Versículo 4, segunda carta do apóstolo Pedro, versículo de número 4. Desse modo nos tem nos dado grandíssima e preciosa semente, para que por ela vos torneis participante de uma natureza divina. Edinaldo, quando fala dessa natureza divina, o texto está dizendo e nos tornou participante. Ele não disse que recebeu uma natureza. Ele não disse que recebeu uma natureza, porque receber uma natureza, irmão, você precisa entender. É como eu tivesse com essa camisa e recebesse a outra camisa. Então o indivíduo pode viver com duas naturezas, uma camisa aqui, isso não existe. Quando Pedro diz que tornou participante, aqui fala de criação. Então quando você morre com Cristo, a sua vontade, o seu ego, teu querer, então essa natureza que reina em você agora, vindo da nova semente, que é Cristo Jesus, dissipou a velha semente. Eu preciso ser, eu sei que respeito pela dimensão da vida e da história que tem, mas um certo teólogo antigo, bastante conhecido, não vou citar o nome, ele disse que pensou que a natureza de Adão havia morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que o indivíduo sabia nadar. Isso não pode ser contraditório com a Bíblia. Na cruz a natureza foi mudada. Só que só pode isso acontecer em você quando você crer de fato. Não é Jesus que te aceita, ou não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Então eu creio que essa natureza não me pertence mais. Jesus morreu por mim na cruz e me deu uma nova natureza. Você está aqui ouvindo?
Então os frutos dessa minha nova vida em Cristo precisam manifestar que semente agora eu faço parte. Por isso que na ceia, quando você pega um pedaço de pão, e todo mundo pensa que é o corpo de Jesus, não é uma declaração poética da noiva, da esposa, do filho, porque você pega o pedaço de pão, e quando você pega o pedaço de pão na ceia, você está declarando para o mundo espiritual, para o mundo físico, que você não pertence mais ao corpo de Adão. Você agora é participante do corpo do novo Adão, sem pecado, sem ira, sem contenda. Você está entendendo? Oh, glória! O povo está conectado, ligado. Então, quando você come da ceia, tá? Só no dia da ceia, que o cara, o indivíduo não peca, não fala, não. É uma declaração poética mensal que você diz assim: eu não pertenço mais ao corpo de Adão. Estou conectado em um novo corpo, corpo de glória, sem pecado. Essa vida de Deus está em mim através de Cristo. Amém? Glória a Deus. Robson Conceição, te amo, meu amigo. Então, pastor, se o nosso problema não é a natureza, se a natureza mudou no Calvário, dessa velha natureza me ajude, Jesus, tá? Na cruz do Calvário já morreu. Se aceitou Jesus, reconheceu ele de fato, tá? Abraçou o seu sacrifício, entendeu que não tem mais a natureza, pastor, mas por que o pecado ainda vem? Agora também, Jesus tinha uma natureza pecaminosa? Não. Tá? Jesus não tinha uma natureza pecaminosa porque ele não nasceu de Adão. Ele nasceu de Eva, e só como ele nasceu só de Eva, ele tem um corpo do pecado. Então, olhe bem para mim. Então, o que nos estimula e nos inclina a tentar pecar não é mais a natureza pecaminosa, que é a essência de pecado. É o corpo do pecado. É esse corpo aqui, ó, tá? Que é inclinado às coisas do pecado. Não é mais natureza, não é mais essência, agora é o corpo. Por isso que Paulo disse que nós aguardamos a redenção do corpo. Esse corpo, nós estamos aguardando a libertação dele. Como, pastor? Arrebatamento. Arrebatamento não é só para quem quer ir para o céu, não, irmão. Arrebatamento, quem não quer mais viver nesse corpo. Você não está ouvindo direito. Fernando Avelino. Arrebatamento é para quem diz assim: eu não quero mais viver nesse corpo, Deus. Arrebatamento não é para quem quer, não, arrebatamento é quem está desgastado de viver nesse corpo do pecado. E a Bíblia diz que receberemos um novo corpo, porque há uma redenção para esse corpo também. Porque no Calvário, assim como o homem morreu e morreu em 3 partes, alma, espírito e corpo, no Calvário Jesus restaura as 3 partes. Sendo que a parte que é a alma, o Espírito está nos ajudando para que ele tome o controle da nossa alma, que é dividida em 3 partes, que é razão, emoção e sentimento. A carne é isso, a carne é o desejo do corpo, o desejo desse corpo do pecado. Isso que é a carne. Nós não brigamos mais. E só que essa carne tem um porém, você não briga com ela. Essa inclinação da carne, você não briga com ela, você não tem como vencer. Pastor, então o que é que eu faço? Pergunte que eu vou te dizer. Se você quiser ouvir ainda, alguns vão dormir, já estão. Você quer saber como é que vence a carne, o corpo do pecado? Como é que eu venço a carne, pastor? Jejuando? Você jejua 15 dias, daqui a pouco a carne se levanta de novo. Jejua 40 dias, são apenas paliativos. Você não jejua para matar a carne. Você jejua para ter comunhão mais, sensibilidade com Deus. A carne não é morto por atividades humanas. Esse corpo do pecado aqui, ó, tá? Jesus foi tentado porque Jesus tinha a natureza do pecado? Não, mas ele estava no corpo do pecado. Como inibir esse corpo do pecado? Me pergunte como, que eu vou te dizer. O que fazer, pastor? Ó, Danusa, quero sim. Pastor Letícia até agora não falou nada.
Pergunte aí, manda. David, Fernando, luta até o fim. Interessante. Vou te dizer como vencer aqui. Como, Judite? Fala mais um pouco sobre o Jardim do Éden, pastor. Vou falar na próxima live. Vou falar os mistérios do Éden. Coisa espantosa. Dinei. Preciso saber, meu pastor, Luciano Barros. Diz, pastor, vou te dizer. A Bíblia diz assim, ó. Não cumprir a concupiscência da carne, mas andai no Espírito. A Bíblia diz assim, nós não temos que Paulo diz, que guerrear nem contra a carne, nem contra a sangue. Então, como é que eu vou vencer a carne? É quando eu ando no Espírito. Paulo diz, não cumprir a concupiscência da carne, andai no Espírito. Lembra que a Bíblia diz, que Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito é forte? Então você precisa entender que a única maneira, a Bíblia diz assim, você precisa compreender isso, muito bem isso, andar no Espírito, tá? Então aprenda e entenda aqui agora. Você vive a vida no Espírito e o Espírito que luta a sua batalha. Não é você que luta contra a carne, tá? Não é você que luta contra a carne. Você vive a vida no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que milita a tua guerra. O teu papel não é lutar contra a carne, o teu papel é viver a vida no Espírito. O teu papel não é acordar de manhã, não. Você não jejua e ora para que a carne seja morta, não. Você vive para ter uma vida no Espírito. E quem tem uma vida no Espírito, logo a sua carne é mortificada por essa vida que você está no Espírito. Passe mais tempo dando combustível ao seu Espírito, o Espírito de Deus que está no nosso Espírito, e perceberá que as coisas da carne começarão a ser inibidas dentro de você. Cadê a pastora? A pastora está lá no sofá. Cadê a pastora? Pastora? O povo está perguntando por você aqui, viu, pastora? Você entendeu? Nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. A nossa batalha, tá? Traz ela para lá. Eu vou trazer, vou falar sobre o Éden amanhã e vou ficar até aqui com os irmãos. Quero só que você possa viver no Espírito, que nesses momentos de, não de quarentena, mas esse momento de que nós estamos junto com a nossa família, você possa tirar tempo para meditar, para orar, para buscar, não como apenas como prática rotineira, mas como desejo de aprender, de comunhão, de convivência. Você que ficou até agora conosco, quero lhe agradecer, tá? Todos quantos ficaram aqui nos ouvindo, muito obrigado, Deus te abençoe, fica com Deus. Amanhã vou fazer uma live sobre os mistérios do Éden, a partir das 9 horas. Deus te abençoe. Júnior Souza, te amo, meu filho, tá? Você é um profeta de Deus, aí da cidade de Candeias, um grande profeta. Deus te abençoe, tá? Tu és uma frecha. Elton Silva, Glória, te amo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Hermes, Ana Cíntia, que pena que já acabou. Obrigado, minha filha, por participar conosco desde cedo, tá? Ju, Deus te abençoe. William Sampaio, é meu filhão, profeta de Deus, tá? Deus abençoe sua digníssima esposa, Dirnei, Mônica Santo. Eita glória, Deus abençoe. Fernando Gostinho, um pouco gostou aí, Isabela, minha filha, Deus te abençoe. Robert Conceição, muito bom, obrigado, meu irmão, tá? De vocês participarem conosco. Fique na paz. Luciano, será que horas amanhã? 9 horas, viu, Luciano Barro? Te aguardo também. Ana Cíntia, Deus te abençoe, tá?
Obrigado, fica com Deus. Em nome de Jesus, uma ótima noite. Que amanhã seja um dia maravilhoso de surpresas, de chuvas copiosas de Deus para a sua vida. Judite, te espero também amanhã. Em nome de Jesus. Denver, muito edificante. Obrigado, meu Senhor. Deus te abençoe. Jefferson Almeida, um profeta. Tamo junto amanhã. Vem, vai fazer a live daqui. Vem amanhã, tá? Deus abençoe. Mônica, meu filho, sou antes Labano. Eita glória. Deus abençoe. Fica na paz. Creide, Deus abençoe.